Olá pessoal, vamos começar agora a nossa aula de revisão de Sociologia do segundo ano. Ao longo desse período a gente viu um pouco sobre a sociologia, vimos um pouco sobre a diversidade cultural. Essa diversidade cultural, né, que no nosso Brasil é uma diversidade cultural tão rica. O Brasil, a gente pode dizer que a gente tem uma diversidade cultural muito rica, uma diversidade cultural que foi influenciada, não só pelo povo, mas por três povos. Outros povos também contribuíram, mas três povos têm mais destaque nessa diversidade cultural do nosso país. E exemplo deles é os indígenas, que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses, os portugueses e os povos africanos. Por quê? Quando teve o contato de indígenas com os portugueses, os indígenas já viviam aqui com sua forma de vida, sua religião, sua cultura. Chega quem? Chega os portugueses. E os portugueses chegaram com uma cultura totalmente diferente, uma coisa totalmente diferente para o índio. E um era bem diferente um do outro, mas com o passar do tempo começaram o quê? Começaram a se relacionar entre si, E a cultura, um foi absorvendo um pouco da cultura do outro. Então, o indígena que aqui estava, chega o europeu, que colonizou o nosso país, o português. Depois veio quem? Os negros que vieram da África, Vieram da África para trabalhar aqui nas plantações, para ser escravizados, Ao contrário dos portugueses, o africano não veio para cá porque quis. Ele veio para cá para quê? Para trabalhar nas plantações, e ser escravizados. Mas trouxeram consigo sua cultura. Mesmo o colonizador, a Igreja Católica Romana, querendo que eles esquecessem totalmente sua cultura, eles preservaram essa cultura e seus costumes, que dura até hoje. Mas teve o quê? Teve o contato com o índio e o europeu, o português. Então, começou o quê? Uma cultura começou a absorver um pouco de outra. Um foi aprendendo com o outro e teve o quê? Teve essa mistura de culturas, o que deu origem ao quê? A cultura brasileira. A cultura do nosso Brasil, que é uma cultura tão rica, tão bonita e que às vezes a gente não valoriza da forma adequada. E termina o quê? Muitas vezes tem preconceito, Exemplo aqui de preconceito, até mesmo dentro do nosso território, dentro do nosso Brasil, alguns estados têm preconceito com o outro, que é a xenofobia. E isso é um preconceito que existe no nosso país. Infelizmente, existem pessoas de outras regiões que têm preconceito, como o Nordeste, por exemplo, com o Norte. Então, esse preconceito, essa xenofobia, esse preconceito, que é o preconceito daquilo que é de fora do seu estado, que é de fora do seu país, um preconceito que não deveria existir, já que somos todos brasileiros, todos fazemos parte dessa nação. E falando assim mais um pouco da cultura, a cultura ela é dividida em duas, a cultura material e a cultura imaterial. A diferença entre elas é que a cultura material são aquilo que é concreto. E como assim o que é concreto? Roupas, utensílios, teatros, igrejas, monumentos, obras de arte, são elementos concretos, são elementos aquilo que a gente vê, a gente toca, são coisas que estão aí, que foi criada pelo homem. Tudo isso que eu falei anteriormente, Por exemplo, aqui na nossa cidade de Taquaritinga, temos o cinema, a nossa igreja. É o quê? Faz parte da cultura material, daquilo que é concreto. Outro exemplo, a cultura imaterial. O que é a cultura imaterial? É aquilo que é abstrato. Por exemplo, danças, linguagens, rituais, festas, aquelas lendas, aquelas histórias que muitas vezes nossos pais, nossas mães nos contavam, nos contam aquelas lendas, que nossos avós muitas vezes gostam muito de falar. Então, são aquilo que é passado de geração em geração. Por exemplo, a música. A música faz parte da cultura imaterial, porque a gente escuta, a gente sente a música. A dança, as lendas, os hábitos, aqueles costumes que tem de uma região para outra, Um exemplo mesmo, nosso estado. Nosso estado tem uma diferença muito grande, de culturas, costumes de cada região. Litoral, zona da mata, agreste e sertão. A gente vê algumas diferenças entre elas. Então, a cultura material é aquilo que é concreto, como eu já falei anteriormente. Roupas, utensílios, teatro, obras de arte, tudo isso. Cultura imaterial são danças, músicas, lendas, rituais religiosos que vai passando de geração em geração. E tudo isso, junta o quê? Para formar a nossa cultura, para formar aquilo que é o quê? A cultura é o conjunto de tradições e crenças de um povo.
de um determinado povo, né? Um grupo social. Então, a cultura é tudo aquilo que forma o quê? Um conjunto de crenças, rituais, costumes, hábitos. E isso forma a cultura de um povo. E o nosso Brasil, né, devido à sua extensão territorial, por ser um país de dimensões continentais, ele tem uma diferença muito grande das culturas. Aqui no Nordeste nós temos a nossa própria cultura, os nossos próprios hábitos, costumes. No Norte já tem, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, devido ao tamanho do nosso Brasil, a gente tem o quê? Essa diversidade cultural muito grande. Uma diversidade cultural que é muito bonita, tem que ser valorizada cada vez mais. E infelizmente, muitas vezes a gente deixa um pouco de lado, né? Deixa essa cultura aí um pouco de lado. Muitas vezes um grupo tem um preconceito com a cultura de outro, mas que o Brasil é um país muito rico culturalmente. E sempre valorizar essa cultura nossa, os nossos costumes, a cultura material e imaterial, como eu falei anteriormente. Pessoal, assistam esse vídeo para realizar nossa prova próxima semana. Qualquer dúvida, pode me perguntar no privado, viu? Tudo de bom para vocês e se cuidem.